Olá, meu querido amigo aluno, bem-vindo! Olá, bem-vinda, minha querida amiga aluna. Nós vamos agora partir para o nosso terceiro vídeo do módulo de LibreOffice Writer e vamos ver nesse momento seleção de texto. É importante a gente aprender a selecionar o texto dentro do programa Writer, né? Então, sem muitas delongas, nós temos o seguinte: nosso vídeo número 3 fala sobre seleção de texto. Nós vamos aprender o que é seleção normal, seleção estendida, seleção adicional e seleção de bloco. Todas essas seleções são feitas via mouse, certo? E também vamos aprender a selecionar com o teclado. Claro que o assunto mais cobrado são os 4 tipos iniciais, né? E a seleção com teclado eventualmente cai, mas não é um assunto tão cobrado assim. Então, vamos lá. Vamos direto para o nosso LibreOffice Writer. Eu vou aparecer pequeno aqui, ok? Então, olha só o que temos aqui. Nosso texto que a gente já conhece. Selecionar é o quê? Selecionar é marcar uma parte do texto para que você possa aplicar efeitos nesse trecho, né? Então, é o que nós vamos ver agora. Eu estou com o meu mouse navegando aqui, né, mexendo. Então, eu gostaria, por exemplo, de aplicar a palavra alunos. Eu gostaria de aplicar o efeito de negrito. Eu tenho que selecionar primeiro, marcar a palavra alunos, né? E aí eu posso aplicar o efeito de negrito, e eu apliquei o efeito de negrito, não selecionei a palavra toda, né? Por algum motivo o nosso writer aqui está dando alguns bugs que eu estou achando engraçados, né? Vamos selecionar a palavra alunos. Tem alguma coisa acontecendo no meu writer aqui, ó. Vamos desligar aqui, tem alguma coisa acontecendo, agora voltou a funcionar, vai entender. Então liguei o negrito, desliguei o negrito, coloquei uma outra cor da fonte aqui, né? Ó, um rosa, negrito, sublinhado. Então nós temos aqui um efeito, né, que foi aplicado na palavra alunos, mas primeiramente eu precisei selecionar a palavra alunos. Nada muito estranho, certo? Só que olha, eu posso selecionar arrastando o mouse. Quando eu arrasto, essa tarja azul envolve o trecho que eu desejo manipular, com o qual desejo aplicar efeitos, como negrito, por exemplo. Então, arrastar é o modo mais simples e mais genérico de selecionar um trecho. Eu posso arrastar para selecionar uma palavra, né? Ó, necessário. Eu posso arrastar para selecionar mais de uma palavra, né? Muito simples. E posso arrastar o texto todo, se eu quiser. Então, pelo mouse, a gente faz o arrasto normal, o arrasto natural para selecionar texto. Uma coisa que você precisa saber é que o modo padrão de seleção, ele faz o seguinte: se você seleciona um trecho e depois você começa a selecionar outro, ou clica em outro, você desfaz a seleção anterior. Então, no modo padrão de seleção, você só pode selecionar um trecho, certo? Então, eu vou aqui selecionar esse trecho, ó. E quando eu clico de novo aqui, o que é que vai acontecer? Desfaço o que estava selecionado antes. Selecionei a palavra texto e mostrar, as duas palavras, 3 palavras, texto e mostrar. Pronto, esse trecho está selecionado. Aí eu clico aqui em necessário para tentar selecionar o restante e a seleção anterior está desfeita. Ok? Nada muito misterioso. Existem formas também de você selecionar com cliques, certo? Olha só, vamos a elas. Duplo clique seleciona uma palavra. Triplo clique seleciona uma frase. Quádruplo clique, 1, 2, 3, 4, seleciona um parágrafo. Então não esquece isso, no Writer, duplo clique seleciona uma palavra, triplo clique, 1, 2, 3, seleciona uma frase, e quádruplo clique, 1, 2, 3, 4, seleciona um parágrafo inteiro, ok? E nós temos outros métodos de seleção, que são os métodos de seleção adicional, seleção estendida e seleção em bloco. Esses são os métodos que vão além do método padrão. Deixa eu tentar explicar isso de forma bem simples. Eu vou fazer uso de 3 teclas no meu teclado, certo? Que vão nos ajudar bastante. A tecla Shift, a tecla Ctrl e a tecla Alt. Elas são consideradas teclas modificadoras. Por si só, se você pressiona Shift uma vez, não faz nada. Se você pressiona Ctrl ou se você pressiona Alt, não faz nada. Essas teclas elas modificam como outras teclas funcionam. A gente viu quando a gente precisava saltar de palavra em palavra, que era o Ctrl que fazia isso. Então segura Ctrl e ia lá com a setinha para saltar de palavra em palavra.
O Ctrl apenas modificou o home, modificou o end, quando você faz Ctrl home ou Ctrl end, certo? Mas aqui com o mouse, então nós vamos trabalhar com essas 3 teclas mais o mouse, ok? Então nós vamos usar o mouse para selecionar e em conjunto com essas 3 teclas. Então me permita aqui, eu vou selecionar a palavra texto aqui, ó, e vou segurar a tecla Shift. Antes de segurar a tecla Shift, me acompanha. Se eu der um clique aqui na palavra funciona, aqui antes do F de funciona, o que vai acontecer? Ele vai posicionar o cursor aqui e vai desfazer a seleção da palavra texto. Ó, o cursor ficou aqui, certo? Então, vou selecionar texto e vou selecionar funciona. Olha o problema, tá vendo? Então, problema não, isso é a seleção padrão. A partir do momento que você seleciona uma área diferente, você desfaz a seleção anterior. Vamos brincar de seleção estendida. Seleção estendida é o seguinte, você já tem uma área selecionada e você quer estender a seleção. Você vai segurar a tecla Shift. E ao segurar a tecla Shift, você pode clicar mais para frente para... Eu não quero que você me lembre sobre alterar o antivírus ou atualizar o antivírus, que é absurdo, né? Então depois a gente lembra. Ó, mais um clique e ele está estendendo a seleção. Então o que é seleção estendida? Seleção estendida. Seleção estendida é a seleção que a gente faz com a tecla Shift, ok? A seleção estendida, ela também só consegue selecionar um trecho. Ela não consegue selecionar vários trechos ao mesmo tempo, é só um trecho, só que ela vai estendendo esse trecho. Então, se você selecionou até um determinado momento, e aí você segurou a tecla Shift e foi clicando, 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 clicando e clicando, você está estendendo o trecho que está selecionado. Tecla Shift faz seleção estendida. Ok? Vamos lá para outro tipo de seleção, que é um tipo de seleção bem interessante, que é a seleção adicional. A seleção adicional, ela faz o seguinte, eu vou pegar a palavra mostrar, aí eu vou segurar a tecla Ctrl e vou selecionar a palavra funciona. E vou selecionar a palavra verdade. E vou selecionar aqui, vamos testar de novo. Você percebe? Agora eu tenho como fazer seleção de vários trechos separados. Então, a tecla Ctrl, ela serve para fazer a chamada seleção adicional, certo? E ela serve para fazer a seleção de mais de um trecho, de vários trechos ao mesmo tempo. Podem ser várias palavras separadas, podem ser várias frases separadas, podem ser vários trechos variados separados, ok? Então, tecla Ctrl faz a seleção adicional. Seleção adicional significa selecionar vários trechos separados, ok? Vamos para o terceiro tipo de seleção especial com o mouse, com o auxílio de uma tecla, que é a seleção em bloco. Eu vou primeiro testar com vocês o seguinte, eu vou colocar o mouse aqui, né, antes da palavra queridos, e vou arrastar até aqui, necessário, certo? Ora, na seleção normal, na seleção padrão, ele vai selecionar o fluxo do texto até o ponto final onde eu selecionei. Portanto, até aqui. Se eu arrasto, ó, se eu arrasto daqui até aqui, usando a seleção normal, ele vai selecionar esse trecho que eu acabei de marcar em vermelho, certo? Por quê? Porque todo o processo de seleção natural, seleção normal, ele vai seguir o fluxo do texto. Então eu vou clicar aqui antes de queridos e vou arrastar. Ó, veja o que está acontecendo. Eu só desci e ele já está seguindo o fluxo do texto. Seguindo o fluxo do texto. Ele selecionou tudo entre aquele primeiro ponto e o segundo. Certo? Agora eu vou mostrar a vocês a seleção em bloco. Olha o que a seleção em bloco faz. Eu vou começar a arrastar daqui, certo? E vou chegar até necessário. Você percebeu o que aconteceu? Ele tentou selecionar um retângulo de letras. Um retângulo, quer dizer, ele entendeu que a seleção deveria ser entendida como esse início, e esse final aqui. Portanto, ele meio que entendeu de forma cartesiana o meu arrasto. Ele entendeu como um retângulo. Isso é a chamada seleção em bloco.
Isso é feito segurando a tecla Alt. Então você vai clicar nesse ponto, certo? Você vai clicar nesse ponto, segurando a tecla Alt e vai arrastar até o ponto que você quer. Ele vai selecionar um bloco. O grau de inutilidade disso, é 10 de 10, sinceramente. Quer dizer, não é, eu brinco que esse tipo de seleção é inútil. Mas a gente tem até funcionalidades. Eu já me deparei com casos em que eu precisei usar a seleção em bloco. Mas é isso, a seleção em bloco ela não respeita o fluxo, certo? Ela não respeita o fluxo do texto. Ela simplesmente entende que a área a ser selecionada é um retângulo, certo? Um bloco, daí o nome. Ok? Pronto, então essas 3 seleções são seleções especiais. Seleções que a gente usa, não usa tanto no dia a dia. Nós estamos acostumados a dar duplo clique em queridos e ligar negrito. Duplo clique em vamos e, sei lá, ligar o real, sei lá, qualquer coisa, certo? Então a gente está acostumado a dar duplo clique, triplo clique e essas coisas é o que mais acontece e é o que mais se cobra em prova também, certo? Agora vamos lá. Existe um controle aqui embaixo na barra de status, ó, esse controle aqui, em que você clica nele e você solicita que tipo de seleção você quer aplicar. Isso é muito bom para pessoas que, por exemplo, não podem usar as duas mãos, só usam uma mão para o mouse, a outra mão está enfaixada, ou ela tem algum tipo de necessidade especial e tal, e não pode usar a outra mão para segurar o Alt, o Ctrl ou o Shift. Então esse controle aqui de baixo é um controle para você ligar, por exemplo, eu vou colocar aqui antes de mas, ó, tá vendo? O cursor estava aqui. Vamos dar um ESC aqui, vamos ver, eu vou voltar aqui. Eu vou colocar o cursor antes da palavra necessário e vou querer selecionar até depois da palavra linha, certo? Então vou clicar em necessário, antes de necessário, vou ligar o estender seleção e vou clicar depois de linha. Pronto, ó. É como se eu estivesse segurando a tecla Shift, mas eu não estou segurando a tecla Shift. Eu apenas fui lá com o mouse, eu fiz tudo isso com o mouse sem precisar usar minha segunda mão para poder segurar a tecla. É um recurso interessante. Agora, o lasca é que esse recurso que aqui aparece, ele dá muito problema. Você escolhe a seleção adicional agora, pronto, seleção adicional. Aí eu venho aqui, ó, ele selecionou, mas aí eu venho aqui de novo, ele desfaz a seleção, porque talvez tenha que ligar o adicional de novo. Então vamos lá, eu cliquei aqui, seleção adicional, selecionei, tá dando errado, tá vendo? Tá dando errado, não tem como ir, quer dizer, é cheio de bug, cheio de defeito, sinceramente. Então, assim, o pessoal já está com a mão enfaixada, já tem a necessidade especial de não poder usar a tecla, e o programa que oferece o recurso ainda oferece um recurso com problema, aí sinceramente, né? Aí não dá. Portanto, essas são as formas de selecionar usando o mouse. A forma de selecionar usando o teclado é a forma de fazer estender seleção, é a forma de fazer seleção estendida, quer dizer, a gente aprendeu a andar com o teclado, usando as setinhas para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. A gente aprendeu a fazer isso, certo? Aí você faz o seguinte, se você anda segurando a tecla Shift, então você anda selecionando, certo? Então, eu vou fazer assim, eu vou segurar a tecla Shift, estou aqui pressionando a tecla Shift e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ó. Eu andei selecionando. Se eu pudesse, se eu andar normalmente, eu ando normalmente, certo? Mas ó, segurei Shift de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, que legal, ele já me permite fazer a seleção adicional. Ó, teclado, Shift, 1, 2, 3, 4. Tá na adicional aqui embaixo. Tá não, tá em bloco, né? Vamos lá de novo, Shift, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí eu posso andar, ó. Tá, desligou a seleção, tá vendo quando eu ando? É porque estava em seleção adicional mesmo. Certo? Vamos ver aqui. Ó, tá em seleção de bloco. Agora eu entendi, minha gente. Esse recurso aqui, ele funciona 100% para uso em teclado, para fazer seleção em teclado, certo? Esse recurso aqui não funciona perfeitamente para fazer seleção por mouse. Quer ver? Vamos fazer o teste agora com vocês, ó, vivendo e aprendendo. Estou aqui gravando para vocês e aprendi isso agora, nesse exato momento. Que negócio legal. O bloco está funcionando agora, vê que coisa.
o bloco está, agora não funciona mais, certo? Então vamos lá. Eu vou selecionar aqui, seleção adicional, e vamos fazer o seguinte, Shift, vamos andar. Aí eu vou continuar andando, ó, eu continuo andando e a minha seleção permaneceu. Continuei andando porque soltei o Shift. Aí vou lá, faço o Shift, agora ele vai, ó, continuei andando, Shift, aí eu continuei andando, Shift. Então enquanto eu seguro o Shift, ele faz a seleção. Depois que eu solto o Shift, ele só faz andar e aí acabou de perder a chance. Parece que tem um tempo para você considerar a seleção. Ó, depois você perde o tempo, ele desfaz a seleção. Parece que tem um timer, né? E o cara já está com dificuldade de mexer e ainda tem que fazer isso num tempo rápido. Aí é pedir demais, né? Ó, sinceramente. Funcionou aqui, aí desfaz. De novo, rápido, ok, estou conseguindo. Aí perco o tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, funcionando. Aí eu espero um tempinho, seleciono e perco tudo. Pronto, parece que tem um timer para isso. Certo? Parece ter um tempo a ser contado. Pronto, essa é a seleção no Writer, ok? Isso é a seleção no Writer. Ah, João, eu posso mesclar, por exemplo, a gente sabe que o Ctrl e as setinhas para a direita saltam entre os inícios das palavras, não é? A gente sabe disso, ok. Será que eu posso segurar Ctrl e Shift e andar assim? Olha, claro que pode! Você pode mesclar aquela navegação que você aprendeu comigo, de usar o Ctrl Home, Shift End. Você pode fazer o Ctrl em conjunto com o Shift, para você poder andar selecionando, né? Por exemplo, se eu puser o mouse aqui, né, depois da palavra simples, eu quero selecionar até o início da linha. É só eu segurar Shift e apertar a tecla que me leva até o início da linha. Qual é a tecla que me leva até o início da linha? É a tecla Home. Então, se você faz Shift Home, você vai saltar para o início da linha, selecionando desde o ponto em que você estiver. Então eu vou saltar daqui até o início da linha. E o Shift vai me permitir habilitar o ato de selecionar enquanto salto. Então vamos lá, Shift Home. Deixa eu voltar para lá. Ok? Shift Home. Ó, eu saltei do ponto que eu estava até o início da linha e saltei selecionando. A mesma coisa até o final da linha. Eu vou clicar aqui depois antes de funciona. Shift End. Foi até o final da linha, selecionado. Ok? Com isso a gente termina o nosso vídeo de seleção de texto no Writer. Tem muita coisa para você brincar, tem muito, inclusive no material textual tem muito disso, dessas explicações para você mexer e passar a mexer no programa de forma bem prática, né? Ó, Ctrl Shift, vou sair saltando de palavra em palavra e já selecionando porque eu liguei o Shift. Então no teclado, a tecla que habilita o ato de seleção é a tecla Shift, ok? Bom, com isso a gente finaliza, vamos para o nosso vídeo, né? Cadê o nosso vídeo aqui? Nosso material de apoio. Lá no material de apoio você tem um capítulo de LibreOffice Writer, que é o que a gente está estudando, e tem o tópico de selecionando trechos de texto, ok? Alguns detalhes sobre os trechos selecionados é um outro tópico que vem logo a seguir e você precisa ler também. E você vai responder, claro, as questões propostas de número 7 a 9. 7, 8 e 9 são sobre seleção apenas, ok? Eu espero vocês então no nosso próximo vídeo. Um abraço e até lá.